E aí, pessoal, o Grêmio pensa em contratar, mas também em vender. E quem hoje do plantel do Grêmio está mais valorizado? Você já parou para pensar nisso? Quem o Grêmio pode, de fato, fazer render para que tenha tranquilidade na próxima janela? O Grêmio vai precisar vender. E nós vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Viezer, há 37 anos, em Canoas, para você ser atendido, para você ter desconto, para você receber o que precisa em um supermercado do padrão do Viezer. Você tem a chance, entrando no Clube Viezer, que é o aplicativo do Viezer, de ter desconto. Você vai entender o que quer dizer a palavra desconto com Viezer. Então, entre agora, baixe no celular e tenha desconto. E claro, vá ao Viezer. Eu sou Super Viezer e você vai ser também. Gente, o Grêmio fala muito em reforços, a gente vê muitos conteúdos falando em reforços. E essa tem sido uma lógica que, de fato, traz pra gente uma série de nomes, situações, mas tem uma hora que tu precisa olhar pro teu caixa e dizer o seguinte: como comprar? Como que o Grêmio vai trazer situações para comprar jogadores? Essa tem sido talvez uma das lógicas principais ou das conversas mais fortes entre o CA, as finanças e as situações que assim se levam. O Grêmio precisa saber, neste momento, como pagar esses jogadores. E aí é que entra a pauta deste conteúdo, deste vídeo. Quem, de fato, o Grêmio pode vender? Eu vou falar em jogadores valorizados aqui. Por que eu vou falar nisso? Porque você vai se surpreender com o mais valorizado dos jogadores. O Grêmio vendeu o Bitelo, né? Vendeu o Bitelo por um bom valor. Um valor que ajudou bastante. Tem esse conflito aí com o Cascavel e tal. Mas o Grêmio vendeu o Bitelo. O Grêmio agora tem 4 jogadores, tirando o Nathan Fernandes, tirando o Gabriel Mack, que não estão no grupo principal e que são muito sondados. Tirando esses dois, o Grêmio tem 4 ou 5 jogadores que merecem a nossa análise aqui. 4 ou 5. Gustavo Martins e Ronald vieram fortes da seleção. Vieram valorizados. O Ronald, inclusive, é um jogador que me parece próximo de uma negociação. Todos eles abaixo de 10 milhões de euros. Ou seja, nenhum deles é tão valorizado como foi o Bitelo. É preciso dizer isso. Então, primeiro ponto, Gustavo Martins e Ronald são bem analisados ou sondados, sobretudo a partir da seleção brasileira, e aí isso explica um pouco por que o Grêmio permitiu essa ida para jogar o Pan-Americano. A importância de fardar com a seleção brasileira, um time sub-23, 2 jogadores que são oriundos da base do Grêmio, que o Grêmio tem um bom percentual sobre eles, e que eles podem, ali na frente, virar uma moeda importante para, voltando ao assunto, compor as compras. Ou seja, agregar dinheiro para poder reinvestir. Outro jogador que é importante a gente avaliar, que parece receber umas sondagens importantes, e curiosamente o Grêmio no planejamento também imagina poder vender. Cuiabano, o lateral esquerdo, oriundo das categorias de base também, com passagem nas seleções sub-20 até sub-20, 17 e 20, e que hoje é um reserva importante. Por que eu digo isso? Porque ele é bem reserva. Ele não é prioridade do Renato. Ele joga quando não tem outro para jogar. Então, Cuiabano. Aí tu tem os 3 da base. Mais 2, Vija Sante e Carbajo, completando os 5 da lista. Vija Sante, tá? Vija Sante.
jogador de seleção paraguaia. Paraguai, que para mim é o pior time desses que estão jogando as eliminatórias, mas que tem, por exemplo, Gustavo Gomes e que tem também um jogador como o Villasanti, que está muito bem no Grêmio, é titular absoluto, é considerado a segunda principal peça do time. Tem o Soares e tem ele. E isso aqui, nesse momento, é importante. Então, aqui, o primeiro nome de importância. Está negociando renovação? Sim. O Grêmio quer vender? Não. É um jogador que o Grêmio não quer vender. Os outros 3 meninos, o Grêmio venderia. E acho que alguns até com muita vontade. O Villasanti, a ideia é não vender. Mas, também é preciso dizer, é um jogador que recebe sondagens. E o principal deles, que para mim a surpresa é o principal deles, o jogador que mais ganha valorização interna, interna não, na verdade externa, porque internamente ele não é tão valorizado, é o meia ou o volante Carbajo, jogador uruguaio, de seleção uruguaia, e que pode, ou até vou te dizer mais, se vier a proposta, ele será vendido, também abaixo de 10 milhões de euros, mas é o jogador que mais visibilidade no Grêmio tem hoje para esse mercado exterior. É curioso isso, porque é um jogador que não confirmou em Porto Alegre o que se dizia dele. Melhor jogador de futebol uruguaio no ano passado e que nessa temporada se imaginou um jogador maior do que o que ele apresentou. Ele teve a lesão do pubis que prejudicou, a partir de abril tem a questão da adaptação, tem também. Mas o fato é que se imaginou ele maior do que ele é. Eu, particularmente, gosto demais dele. Demais. Acho bom jogador, acho um jogador importante, acho um jogador que apresenta situações muito boas para nós. Mas preciso dizer que ele não jogou tudo que se imaginou que ele pudesse jogar. Mas como nós estamos falando de mercado, é o que o mercado fala e é o que a gente repete. Nós não podemos, a nossa opinião, suplantar o que o mercado está dizendo. O mercado diz, o mais valorizado do Grêmio é Carbajo. Depois dele o Villasanti e depois os meninos, pela visibilidade e também por serem mais jovens, obviamente, isso sempre valoriza. Então, essas situações indicam que o Grêmio tem mercado, o Grêmio tem jogadores para vender, o Grêmio já começou a fazer a roda voltar a girar. Na última janela, ou nas últimas janelas, não tinha. Agora voltou a ter. Aí vai se dizer assim, e o Ferreira se ceder? O Ferreira é outro caso, o Grêmio tem 35%, e o mercado pode até pensar nele, mas, concretamente, a proposta do São Paulo, mas é tudo em cima de permuta, dinheiro, acho difícil que a coisa aconteça. Até por isso, tem que ter muito dinheiro para valer a pena para o Grêmio. Se chegar uma proposta de 3 milhões de euros, o Grêmio ganha 1 milhão de euros. Então, não sei se é interessante para o clube. Por outro lado, os outros 5 não, é diferente. E a gente vai ver. Nós vamos ver muitas chegadas, mas nós já sabemos que nós temos também porta de saída. E essa porta de saída, eu coloquei 5 nomes. Sempre dizendo, nós sabemos que Gabriel Meck e Nathan Fernandes são os mais valorizados. Eu não citei eles nesse momento. Depois a gente fala sobre isso. São situações diferentes, jogadores diferentes, momentos diferentes, que nós precisamos citar sim, mas numa outra realidade e também numa outra realidade financeira. O Gabriel Meck, por exemplo, se subir para o profissional no ano que vem e fizer a seleção brasileira sub-17, nós estamos falando de um jogador de 25 milhões de euros. O Nathan Fernandes, hoje, nós estamos falando de um jogador de 20 milhões de euros. O que eu estou dizendo é essa média de jogador que está no profissional, confirmado ali, e que tem mercado, tem sondagem, não consegui confirmar se tem proposta, mas que tem sim um caminho a seguir. E isso é importante da gente avaliar, da gente entender. São 2 grupos, o outro é um pouco diferente também pela maneira como o Grêmio vai dispor isso no mercado. O Grêmio vai começar a próxima temporada, por exemplo, com o Nathan Fernandes. Mas o Grêmio quer que ele jogue aqui, que ele resolva aqui, para depois ele valer os 25 milhões de euros que eu citei. São coisas um pouquinho diferentes. César, Cidade Dias falando de Grêmio.
aqui no YouTube.